bom. Tá gravando já, tá gravando. Tranquilo, vou começar agora. Obrigado, tá, Lucas? Novamente. Sempre tenho que te agradecer. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Porra, eu tô indo na rua, tá ligado? Fiquei mó confusão aqui, aí Denildo entrou. Mas também tem ela mesmo também. Faz as vantagens, hein, Danilo? Boa Calma aí, que aí noite, Denildo tá entrando. Danilda. Boa noite. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Boa noite, Ah, Danilo. qualquer coisa chama no privado. Chama no privado que eu não vou conseguir ver. Boa noite, galera. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Tudo indo. Também estamos indo. A correria foi tão grande hoje, fiquei sem internet. Então vamos deixando aqui. Eu fiquei sem luz desde quarta-feira, quando você anunciou que eu ia ter aula. Aí. Aí voltou ontem, pouca, saí, voltei, cheguei em casa 9 horas e pouca da noite, não tinha água. Caraca, Minha água chegou agora. Essa semana eu estou trabalhando feito condenado, vou até trabalhar presencialmente. É a vida. Por isso que eu estou comendo, peço perdão. Eu também vou comer com fome. Aproveitei que a água voltou, dar uma ajeitadinha aqui, que eu comi só na hora do almoço, com fome. Então, foi botar um doce na boca. Estou comendo um bolinho de cenoura. E eu vou fazer a mesma coisa que minha sobrinha comprou, fez para mim ontem, eu trouxe para casa e não comi. Cenoura e um empadão de frango que ela faz maravilhoso. Meu Deus. Tive aí ontem e trouxe. Ai, meu Deus, coisa gostosa. Bom, gente, hoje é uma aula mais tranquilinha. A gente vai voltar a falar sobre Idade Média, parte 2, né? E, como a gente estava vendo, vou pegar uns aspectos, né? Eu não vou trabalhar a Idade Média com vocês numa linha temporal, não. Vou trabalhar certos aspectos, né? E pontos bem maneiros sobre a Idade Média, como a gente viu até o feudalismo, né? A gente trabalhou a privatização, a clarificação da sociedade, mentalidade, né? A gente entendeu como o Império Romano caiu, certo? Entendimento da ruralização dessa sociedade medieval. Entendemos também como se dá essa coisa de Idade Média, né? Idade das Trevas, algo tão a gente usar esse termo. E agora a gente vai passar. A gente parou em feudalismo, a gente falou sobre como se dividia o feudo, né? Entendemos que o feudalismo não é só um espaço físico, mas uma estrutura econômica, política e social, como ele era dividido, um manso senhorial, né, um manso servil e um manso comunal. E agora a gente vai passar para o trabalho e as estruturas sociais dentro desse feudo, né? Como é que essa estrutura política social está se emaranhando, né? Está sendo construída dentro disso. Bom, o trabalho nessa sociedade feudal estava fundado numa coisinha muito básica, chamada servidão. Tá? Então entendam isso. O que mantinha o domínio, né, o domínio e a função de servo era o que movia, né, em formas de estrutura social de trabalho, esse feudo. Aí vai falar assim, peraí, Wesley, servidão é como eu entendo? Sim, você é servo, prestar serviços e inteira fidelidade ao seu senhor, né? Servidão, o servir, o ato de servir. E isso vai mover todo o feudo. A servidão é o que vai mover, né, essa estrutura de trabalho dentro do feudo, ok? Então, essa relação. Então, como é que vai ser essa relação do servo com o senhor? Bom, basicamente sendo subordinada, e não só esse servo, mas também os seus familiares e as suas
e a sua linhagem inteira. Tem relatos e mais relatos de famílias, né, gerações de famílias que foram servas de uma mesma geração de família de senhores feudais. Só para você analisar. E o quanto, né? O quanto isso é louco, porque muitos servos nunca foram até os limites do feudo. Não conheceram nem mesmo o que estava de lado de fora do seu feudo. Ou até mais, os limites do muro do feudo onde morava. É basicamente isso. Servidão era isso, era você viver num aspecto de alienação servil o tempo todo, até a sua morte. Isso é o que vai mover, né? Mas você vai falar assim, pô, Wesley, peraí. E a galera aceitava isso de boa? Sim. Como eu falei para vocês, as mentalidades também vão mudar. O entendimento vai mudar também, né? Ele vai ser construído uma mentalidade medieval dentro disso. E a situação desses camponeses, né, desses servos, era legitimada simbolicamente pela igreja. Porque esta igreja mantinha e garantia essa visão hierárquica, né, em que cada estrutura social, cada lugar social, tinha o seu local e a sua missão, né? Ou seja, ela possuía a sua função já pré-estabelecida. Né? Aí você fala, a igreja fazia isso como? Bom, ela vai usar uma doutrina chamada de doutrina de três ordens, né? Que é uma estrutura fechada e imutável, né? E que cabia em três coisas. Cabia clérigos, nobres e os servos. E esses clérigos, né, os padres, quando a gente fala clérigos, a gente fala do clero, padres, bispos e assim vai. Né? É nessa estrutura de três ordens. Os padres, os sacerdotes ou clérigos tinham a função de rezar, os nobres a função de guerrear e os servos a função de trabalhar. Basicamente era isso. E isso era mantido, né, e organizado pela igreja. Então, voltando, o feudo, né, os servos, eles tinham essa relação de servidão com seus senhores, uma alienação e dominação desses trabalhadores, né, desses camponeses, e essa era a estrutura de trabalho. E essa estrutura social de clero, nobre e camponês era colocado pela igreja, a mentalidade era colocada pela igreja, certo? Com a doutrina das três ordens, colocando o mundo dentro de uma estrutura fechada e imutável, aonde os sacerdotes rezam, os nobres guerreiam e os camponeses trabalham. Ok? Entendido isso? Ok. E aí é que vem, né? Por isso que falam que, nossa, a sociedade medieval, coisa atrasada, imutável, meu Deus, as pessoas são estruturas sociais da época. Porque se também a gente for parar para analisar, a gente também está numa idade de trevas. Estruturas sociais imutáveis, certo? Uma elite no poder, corrupção e também uma prisão de desrazão, né? De negacionismo e também fascista. A gente também está vivendo numa era de trevas. Olhando por um lado, se você olhar por uma visão de elite, nunca vai ter uma visão ruim, né? Nunca tem um tempo ruim, sempre é tempo bom. Se você for olhar para uma visão popular, do de baixo, do proletário, do preso, do favelado, do suburbano, das camadas minoritárias, aí sempre vai ter idade de trevas, analisando isso. Né? Por isso, voltando àquele debate que a gente teve, porque que a gente fala, meu Deus, idade das trevas, lá não se pensava.
Se for parar para analisar hoje, também não se pensa. Então, vamos continuar. Bom, entendido isso. Então, assim, essa sociedade a gente podia dividir dessa forma, né? E assim, entenda. Não, pô, Wesley, tem como esse servo subir de vida? Cara, muito difícil e incomum. Isso é muito complicado. A gente está falando de uma estrutura social extremamente rígida. Né? Como eu falei para vocês, gerações e gerações de servos da mesma família serviam a mesma geração, as outras gerações desse senhor. Então é muito complicado. Aí fala assim, pô, mas espera aí. Como é que eu posso entender isso? Isso não vai, além dessa mentalidade, né, das três ordens, que mais isso vai, o que mais vai reafirmar esse poder dos nobres, dos senhores em cima dos servos? Bom, aí eu quero que você anote. A gente pode destacar esses impostos, né? A gente pode colocar esse nome, né? Que são tributações feitas do servo para o seu senhor. Então, além da igreja, a mentalidade que a igreja colocava das três ordens, você também vai ter uma opressão de tributações. Ou seja, tudo que acontecia dentro do feudo, para o servo fazer, ele tinha que dar um pouco para o seu senhor. Porque tudo o que estava dentro do feudo, né, era do senhor feudal, era administrado e pertencia a esse senhor feudal. Então, a gente pode colocar três, né, três tributos que o servo dava para o seu senhor. O primeiro é a corveia. A corveia era o trabalho obrigatório no manso senhorial, que eu falei para vocês como era dividida, né? O manso civil, o manso senhorial e a área comum, né? Então, é um trabalho obrigatório no manso senhorial, executando reparos e construções, além do plantio em determinados dias da semana. Ou seja, o manso senhorial era a parte onde o senhor podia produzir, mas não era ele que produzia, era o próprio servo que ia lá para fazer um trabalho destinado pelo seu senhor. Né? Então, assim, pelo menos de tempo em tempo, algum servo ia lá prestar essa tributação, que era feita, isso é importante, a gente não está falando de dinheiro aqui, a gente está falando de favores, ou até mesmo de produções que eles tinham, né? Das suas plantações ou criações, assim. A segunda é a talha, porcentagem da produção obtida no trabalho servil. Né? Ou seja, uma porcentagem dessa produção agrícola, né, de plantação que eles tinham, obtida nesse trabalho deles, feito no manso servil. E a última são as banalidades. Tributação paga em produtos pelo uso de equipamentos pertencentes ao senhor. Então, por exemplo, se eu quero usar o forno do senhor feudal, eu tenho que pagar com os produtos que eu criei ali. Então, vamos dizer que eu vou querer... o Alexandre, meu senhor feudal, olha aí, seu maluco, tu me respeita, ó, sou teu servo, mas tu tem que me respeitar. O Alexandre é meu senhor feudal, né? E eu colhi trigo, fiz a massa, né? E quero fazer pão. Então, eu vou usar o forno do senhor feudal Alexandre. Só que vamos dizer que eu fiz três pães, certo? Pelo menos um pão do que eu fiz no forno eu vou ter que dar para o senhor. Então, você analisa que essas três tributações, elas deixam o senhor feudal numa boa, porque além dele conseguir, né, além dele se abastecer com essas tributações, ele também abastece o poder dele em cima dos servos. Né? É importante falar isso porque não é só uma questão de ganhar em cima do servo, mas também de dominação. Né? Essas tributações imperam muito no trabalho. Com certeza. O coach, é porque o coach ele chegou atrasado no mundo.
Se o coach chegasse certinho, o servo já virava o seu feudal, entendeu? Ele ia falar assim, olha só como é que eu consigo criar um feudo em 3 dias. Por isso eu quero te convidar para a semana Senhor Feudal Energize. E compre o meu curso. É isso aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então, entendido isso, mas você, Wesley, e a igreja? A igreja também tinha seus tributos. É bom a gente falar. Havia ainda algumas tributações que o servo, né, dava para a igreja, né, que é a destinados à igreja, que a gente conhece hoje, muito bem conhecido como dízimo. O dízimo já é dessa época, né? E as de natureza social, como é o caso de os impostos referentes à herança e ao casamento, que é o formariage. Mas a gente pode falar de formarriage, que é depois, no inglês, né, que é para o casamento. Marriage e casamento, marriage, né, married é casado em inglês, né, casamento, relaciona a isso. Então, a gente basicamente, né, a gente está falando que a todo momento da vida do servo é ele trabalhar e é ele pagar os seus tributos. E a gente precisa analisar que a gente está falando de basicamente, né, as técnicas agrícolas serem bem baixas, não produzir tanto isso, né, tudo isso que como a gente acha que produz hoje, né? Muito pelo contrário. E o cara acaba tendo fome, né? Ou até morrendo de fome. Então é mais um poder de dominação que o senhor feudal vai ter, né? Falando, olha, eu posso te ajudar, vem aqui, vem. Você aqui que você vai ter abrigo, mesmo você tendo todos os tributos, mas eu vou estar aqui protegendo você. É muito louco que acaba você criando um ciclo de dominação, né? Porque o servo vai trabalhar para o seu senhor e depois vai trabalhar para pagar assim, para a igreja e assim vai voltar para trabalhar. E se ele morrer, ele vai ter que pagar outro tributo, porque ele tinha que pagar um tributo para enterrar, né, o corpo, ou até mesmo tinha o tributo por cabeça. Né? Você tinha muitos tributos, muitos tributos. A gente pode passar uma noite aqui detalhando, entendendo certos tributos, né, esses impostos. Basicamente era mais do que abastecer o senhor, mas como eu falei para vocês, é um ciclo de dominação muito grande. E o quanto era foda. Por isso que eu gosto de falar que o feudo não é só terra, não é só aquilo, é algo, um pedaço de terra cheio com muros em volta. Não, não é isso. Muito pelo contrário. O feudo é uma estrutura política, social e econômica muito grande. O feudalismo é isso, sabe? Então é muito importante isso. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá conseguindo me escutar, Pedro? Pedro, Alexandre. A Edenilda falou que travou para ela. Começou a palhaçada do meu celular. Ai, verdade. Ah, tá. Eu já estava te respondendo lá. Alguma coisa aqui na minha configuração mudou, não está mais aparecendo a imagem como aparecia. Está aparecendo normal você aí, mas não é do mesmo formato. Então eu acho que eu vou ter que mudar, que está pedindo sempre para eu atualizar a configuração. Acho que deve ter sido isso. Deve estar alguma coisa. Eu vou fazer isso depois, outra hora. Deixa eu ver. Tá. A gente viu o trabalho e as estruturas sociais. E Alexandre, é basicamente isso, né? Marcos vai falar sobre essa dominação, né, em cima dos camponeses, sobre os impostos, senhores. É muito interessante isso, como vai brotando, né? Essas
essas ervas daninhas do capitalismo. Muito louco isso. E agora vamos para as relações senhoriais. Sim, até porque a gente está falando de um estamento, né, de uma posição superior. A gente falou da galera que sofria, mas agora a gente também vai falar da galera que banca, que gosta, que são os senhores, né? Porque eles também além de ter essa relação que os servos vão ter, né, de servidão para eles, a gente também está falando que eles entre si vão ter relações hierárquicas. Não é qualquer. O senhor feudal, o mesmo senhor feudal, o senhor feudal, desculpa, rebobina. O senhor feudal daquele feudo vai ser mais importante ou vai ter o mesmo poder? Isso vai depender. Vai depender, e isso é muito maneiro de como vai acontecer. Por quê? Como eu falei para vocês, o Império Romano terminou, acabou. E isso favoreceu uma descentralização do poder. A gente viu que houve uma ruralização da cidade e essa galera foi para o interior e acabou se criando pequenos esses feudos, correto? Então, vai haver uma descentralização do poder, então vai acontecer vários feudos e vão ocorrer vários senhores feudais, né? Então, essa ausência desse poder centralizador, somado também com uma insegurança gigantesca, certo? Porque a gente está falando que era uma época que todo mundo tinha muito medo das invasões que ocorriam por parte dos bárbaros, né, dos normandos. Então, os nobres, o poder que esses nobres, que esses senhores feudais tinham, vai começar a crescer ainda mais, né? Então, em busca de uma certa segurança, senhores feudais que eram que tinham menos poder, né, para se sentir mais seguros, firmavam pequenos contratos com senhores feudais com mais poder e mais recurso, certo? Então, basicamente era um contrato de defesa, né? Tipo assim, pô, cara, olha só, eu vou te ajudar aí, eu te dou, sei lá, uma porcentagem aqui dessa produção que eu tenho, mas, pô, quando eu tiver na merda, quando houver uma invasão, você chega aí e me dá uma ajuda, porque eu sozinho não aguento, né? E aí vai ocorrer essa relação de suzerania e vassalagem, né? Que foi de origem germânica, né? Tem a origem germânica do comitatus, que era em que nobres guerreiros estabeleciam uma certa relação de lealdade entre si. Isso vai acontecer, essa lealdade entre os senhores feudais. Basicamente, né? Vou descrever mais ou menos o que é esse suzerano e essa vassalagem. Que, em nome dessa aliança que eles firmavam, esse contrato, o suzerano concedia um benefício ao vassalo, e este, por juramento de fidelidade, prestava-lhe homenagem sendo o homem leal, ou seja, prestando essa lealdade. O vassalo comprometia-se com o conselho e o auxílio, ou seja, participava das decisões e lhe ofertava sua força quando preciso, né? E a vassalagem incluía umas obrigações materiais, tipo, se o sucerano fosse capturado, por exemplo, né? Os vassalos se comprometiam, né? Se comprometiam de pagar o seu resgate, né? E, além disso, eles eram obrigados a ajudar na compra de armamentos, de poderio militar, né? Ou até mesmo de certas coisas que podem ser de interesse do seu sucerano. Por exemplo, eu quero construir um muro mais forte, né? Uma fortificação melhor para o meu feudo. Eu, como sucerano, e a Idenilda, como a minha vassala, a Idenilda tem que me ajudar a construir esse muro, essa fortificação. Então, é obrigada a doar ou ajudar na construção desse muro. Compreendido, então, essa coisa de sucerano e vassalagem? Basicamente, sucerano. Fala, William. Isso parece até o povo do Centrão, caramba. Mas o negócio o povo do Centrão, ali era concebido uma questão de honra, né? É muito louco isso. Sucerano de vassalagem tem honra.
Bucentão Então já tá. tem. Já não tem, tem essa diferença. Mas tem muita semelhança. Mas muito bom verticais, muito bom verticais. Então, a gente vai ver isso, que basicamente o Sucerano ele era como se fosse um proto-rei, né? Um rei, quase um rei, porque os vassalos eram como se fosse a sua nobreza, os seus homens leais, né? Então, isso é engraçado, porque isso vai dar forma, né? Isso vai dar forma a muita coisa que a gente vai ver mais para frente, como o Império Carolíngio, né? Principalmente a questão de sucerano e vassalagem vai ocorrer no Império Carolíngio. Então é muito maneiro a gente ver. E aí eu venho até vocês com uma curiosidade. Vou retratar aqui para vocês, não com muita fidelidade, mas até onde eu me lembro, de como era a cerimônia de sucerania e vassalagem. Espera aí que eu tenho que pegar um objeto muito importante. Para isso ocorrer, lembremos que essa sociedade estava firmada em cima de uma religião cristã. Então, para isso ocorrer, então temos que ter o livro sagrado, a Bíblia, né? Que eles falam. Então, basicamente ocorreu o seguinte. Vamos dizer, eu vou fazer o papel, né? Melhor, Alexandre, coloca a mão na. Vou mandar o Alexandre, que eu já usei de exemplo agora. Alexandre, bota a mão na tela. Isso aqui você vai como se botasse a mão na Bíblia. Aí você, de joelhinhos, com a mãozinha na Bíblia, vai jurar ser leal a mim. Tá? Botou a mão? Tá botando a mão? Bota a mão aí na. É isso, bota a mão aí na tela. Você vai jurar, em nome do Senhor, em nome de mim aqui, que você será o meu vassalo, o meu homem leal, e vai estar presente, né, a todo custo, a todo momento, quando eu precisar. Aí você vai fazer a jura, vai falar, tipo, ô, meu irmão, aleluia, fé, shurikanda labaê, mentira. Mas você vai jurar a sua lealdade a mim, em nome de Cristo. E se você me trair, é morte. E esteja dito. Então, isso ela contribuiu muito para o fortalecimento do feudalismo, né? Do poder desses senhores feudais, já que não havia um poder centralizado ali. Isso é importante a gente analisar. Ok, obrigado. Já pode tirar a mão aí do celular, o Alexandre. Você vai ficar com a mão aí faz um bom tempo. Dele, pode tirar. Isso aí, show de bola. Entendido isso. Então, agora a gente vai entender. Deixa eu ver que eu tô meio perdido. Até agora do trabalho. Tô tontinho. Ih, rapaz, botei aqui o negócio. Então, agora, como a gente está vendo, tô lagado mesmo. A gente entendemos então essa relação a relação de trabalho e estrutura de servidão, entendemos também essas relações senhoriais, e agora a gente vai colocar uma coisa muito importante que acontece, né, dentro da Idade Média, que são as cruzadas. As cruzadas são muito importantes para isso ocorrer. Então, vamos entender mais ou menos o que foi essas cruzadas. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente fala cruzadas, o que vem na cabeça de vocês? Um bando de homem com cruz no peito, espada na mão, enlouquecidos, né? Gritando. Qual é aquela frase que esses moleques internet ficam Eu falando só aí? penso nos Três Mosquiteiros em algum filme deles que eu vi. Ou, não sei nem se tem a ver, mas algum filme que eles andavam, não eles, mas assim, aquela galera lá do palácio, lá do. Entendeu? Sim, Eu lembro deles. Sim. Não, Alexandre. Que chato. Tá louco.
Deus Vult, foi usado os cruzados nessas épocas. Deus Vult, que aí ressurgiu aí pra caramba com esse movimento conservador brasileiro que fica gritando Deus Vult para lá, Deus Vult para cá. Ai, Jesus, o que está acontecendo? Então vamos lá. As cruzadas nada mais que foram expedições militares, principalmente militares. É bom a gente falar isso. Principalmente militares, porque algumas, né, algumas vão dar uma fracassada, né? O principal intuito é militar, porque são organizados pela igreja. Importante a gente dizer isso. Os cruzados, como a gente vê, da ida até da saída da Europa, indo até a Terra Sagrada, a Terra Santa, né? Em busca de tirar a mão da Terra Santa desses infiéis, são organizados pela igreja e com um principal objetivo ideológico de recuperar o Santo Sepulcro em Jerusalém. Esse é o principal objetivo, recuperar. Não só a Terra Santa, mas aonde né, falam que Jesus foi sepultado. Né? E também, mas é importante falar que é um conjunto. Não apenas o Santo Sepulcro, mas também um conjunto. Né? Jerusalém é muito importante porque ali foi aonde a vida adulta de Jesus foi consolidada, né? Isso é importante a gente falar, essa importância, porque Jerusalém é uma cidade importante para as três principais religiões monoteístas no nosso mundo, né? Por ser a cidade santa, né, para os judeus, por ser um local de martírio do Senhor, né, JC, irmão de todos nós, grande homem, né, e por ser a cidade onde o profeta Maomé subiu aos céus, né, que ele morre na cidade, eu não lembro, acho que na cidade de Meca, eu não lembro direito onde Maomé morre, mas ele, em forma astral, vai e sobe aos céus, né, em cima da cidade de Jerusalém. Então é uma cidade importantíssima para as três religiões. Né? Então, nessa época, como a gente vê, né, a Terra Santa estava na mão dos turcos. Eu escrevi a maioria porque é muito nome que eu não lembro direito, mas são os turcos seljúcidas, né, que eram inimigos do Império Bizantino, que o Império Bizantino há muito tempo era auxiliava, né, o Ocidente. Peraí, tempo de... Isso mesmo. São grandes inimigos já decadente Império Bizantino, certo? Então, as motivações iam, óbvio, muito mais que ideológica, mas também a questão militar, né? Motivações políticas desse movimento cruzadista. Por quê? Primeiro, não era só a questão da igreja, a igreja também tinha isso, mas também a intenção desses próprios governantes que existiam lá. Por quê? Você vai ter essa motivação política desse movimento cruzadista por conta de a intenção dos reis de aumentarem seu poder, né, através da unificação dos nobres contra o inimigo comum. Então, como eu falei para você, esses suceranos vão falar o seguinte: olha só, esses selvagens hereges estão tomando conta da nossa cidade santa, da nossa terra santa. E nós, como verdadeiros filhos de Deus, nós temos que ir atrás dele. Então, eu conto com a sua ajuda. É basicamente, né, um discurso político hoje em dia. É interessante, é o discurso de um político hoje em dia. Mas era basicamente isso. Então, o sucerano, ou esse rei, né, pedia ajuda da nobreza e isso fortalecia ele, porque ia contra o inimigo comum. Pô, lembrando sempre que a mentalidade, né, dessa sociedade medieval, né, principalmente essa dentro dos feudos, era inteiramente teocêntrica, ou seja, inteiramente voltada para Deus. Então, cara,
Se você está falando que tem um inimigo que está massacrando a cidade onde o meu Deus foi morto, mas ele viveu lá, a gente vai quebrar esse filho da puta na porrada. Óbvio, não com essas palavras. Mas é basicamente isso, né? E também a questão política da Igreja Católica era de ampliar o seu poder. Cara, analise que a Igreja Católica, com o fim do Império Romano, ela era muito grande. Mas entenda que a Igreja Católica ocidental, desculpa, vai ter uma Igreja Católica tanto ocidental quanto oriental. E depois vai ter essa divisão, né, o grande cisma, que você vai ter a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica Ocidental, como a gente vê hoje, né? Que é essa lá do Papa, bonitinho. E você vai ter a Igreja Católica Ortodoxa, que é do Matriarca, né? Que é aquele cara barbudinho todo de preto, com um chapéuzinho, né? Esse grande cisma vai acontecer isso. Então a Igreja Católica queria ampliar muito esse catolicismo ocidental para dentro do Oriente. Então era muito importante a Igreja Católica tomar conta dessa Terra Santa, né? E as motivações econômicas? Existiam, Wesley? Óbvio, né? Primeiro, a busca por novos territórios. Sempre é bom. Nessa época, território é tudo que você precisa, até hoje, né? Mas território é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem que tentar entender que você indo na busca desse território, você vai dominar, não, óbvio, o território em si, mas também essas. Tem duas igrejas ortodoxas também, né? Sim, você vai ter a igreja, você vai ter várias, a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa turca, e eu não lembro mais onde tem outras igrejas ortodoxas, mas essas são as duas principais, Alexandre. Tá? São essas as duas principais que a gente vê hoje em dia. Tá? Então, você vai ter motivações ideológicas, né? A recuperação da Terra Santa, do nosso Senhor Jesus. Você vai ter a questão política, né? Que é uma unificação de nobres em volta de um sucerano só, certo? E também as intenções da Igreja Católica de ampliar o seu poder em cima da cristandade oriental. E você também vai ter essa motivação econômica, que é a busca por território, e na hora de você controlar esse território, você também vai controlar as rotas comerciais, principalmente a do Mediterrâneo. A gente está falando de uma época em que o comércio na Europa, o comércio de longa distância, era feito por poucas pessoas, né? Então, assim, colocando esse comércio a longa distância na mão de uma porcentagem bem pequenininha. E o comércio de curta distância, que era o escambo e tal, assim, era mais feito, era o comum, certo? Então, assim, a gente está falando de um domínio de território, um domínio do Mediterrâneo, que era a principal rota comercial. A Europa lá em cima estava meio que esquecida, estava em feudo. Mas a galera do Oriente, é bom a gente falar, está vivendo um ápice gigantesco de economia e também de entendimento das ciências. O Oriente nunca parou. O Oriente nunca parou, sempre produziu muita coisa. O Ocidente que vai se mostrar parado lá, tranquilo na Europa, no seu feudinho. Entendido isso? Show de bola. Aí, Wesley, então como é que era feita esses exércitos, né? Bom, primeiro que a gente tem que entender que os cruzados, né, que a gente também vai chamar de os templários, né, eles eram, entendam eles como monges, que eram isso, eles eram monges, eles faziam votos, eles rezavam, mas eles também tinham a questão do treinamento militar. Então, principalmente órfãos ou servos que eram expulsos e não tinham onde morar. Então, essa galera toda voltava para esse servir templário, né, dos cruzados.
E eram mais ou menos isso que era a formação desses exércitos. E o interessante é que mulheres e crianças, né, foram colocados à disposição também do esforço de guerra, impulsionados pela motivação ideológica de reaver os territórios perdidos para os infiéis. Vai ter um pensamento em que, se você colocar pessoas puras, entendimentos, né, de pessoas puras, você conseguia vencer os fiéis. Mas a gente está falando de uma guerra, né? Então muita gente fala assim, mas mataram muita criança, mataram muita mulher, houveram muitos estupros, isso aqui. Sim, ocorreu, porque a gente está falando de um povo voltado para o entendimento de que você é o infiel, então eu tenho que te matar. E o outro que está sendo atacado, que quem começou mesmo essa guerra foram a Igreja Católica, mas o que está sendo atacado falou assim, meu irmão, então eu vou também tomar tudo, tá matando geral, também não vou ter piedade, eu vou matar geral também. E assim vai nessa guerra. Então, em 1095, eu tô maluco, em 1095, o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, né, o concílio é uma reunião dos bispos, né, do Papa, inflama os corações e mentes da Europa contra os muçulmanos, desencadeando do século IX ao século... Nono? É isso mesmo. Do século IX até ao século XIII, uma série... Não, desculpa, do século XI. Tô cansado. Do século XI ao século XIII, uma série de 8 expedições, né? A primeira cruzada, de 1096 a 1099. Então, veja que em 1095, o Papa mandou vira a bunda que lá vai vagalume para os muçulmanos, né? E já em 96, um ano após, quase, eles já estão seguindo, né? Então, a primeira cruzada foi de 96 e durou até 99, ou seja, 3 anos. Chamada Cruzada dos Nobres, chegou a conquistar Jerusalém e estabelecer na região um reino em moldes feudais. Para a gente analisar, né, essa foi a única que chegou até Jerusalém e conseguiu produzir algo interessante. Óbvio que as outras também produziram, mas vão ter muitos fracassos, porque se a gente for analisar, os malucos estavam saindo da Europa a pé, meu irmão. Óbvio que os nobres iam acabar, mas a galera estava indo na aviação Canela para chegar em Jerusalém, patrão. Muita gente morria no caminho. Muita gente. E acabou-se. Então, a primeira cruzada vai ocorrer. Vão conseguir chegar lá boladão, pesadão, tipo o Afeganistão. Né? A segunda cruzada, organizada, pois houve uma reconquista turca de Jerusalém. Essa fracassou. A segunda cruzada foi realizada em 1147 e rolou até 1149. Então, para a gente analisar que eles conseguiram, só que houve uma reconquista pelos turcos. Eles perderam Jerusalém. Né? E aí, na segunda cruzada, eles falaram assim, pô, meu irmão, a gente perdeu, agora a gente tem que reconquistar. Não conseguiram. Terceira cruzada, de 1189 a 1192. Ela é importante por contar com participação mais efetiva dos reis, tá? Contribuindo, portanto, para o aumento do seu poder pessoal. A terceira cruzada foi importante porque, como tinha um nobre, né, um sucerano com um poder maior ali entre eles, e conseguiu mobilizar também outros, isso foi super importante, houve uma consolidação do poder ali. Né? Então, você vai ter comandada por 3 reis, comandado por Ricardo Coração de Leão, na Inglaterra. Lembra do Robin Hood? É isso aí. Felipe Augusto, da França,
e Frederico Barbarroxa, do Sacro Império Romano Germânico. Ele não atingiu a Jerusalém, não atingiu seus objetivos em nada, mas foi importante porque houve acordos diplomáticos e super importantes com os turcos. E que acordos foram esses? Bom, esses acordos foram acordos econômicos porque permitiam livre acesso aos peregrinos, né? E também isso foi uma grande abertura comercial. Isso foi importante, porque com a Reconquista Turca, né, já antes da Primeira Cruzada, os turcos cobravam um pedágio se você fosse fiel, ou seja, se você fosse católico, vamos dizer assim. Você quer ir onde? Você quer ir lá ver o Santo Sepulcro? Então tá, para você entrar aqui tem que pagar nesse quanto para entrar. Então a galera fala, como é que eu vou pagar para ver algo que eu acredito, isso aquilo? Então a galera fica puta. E aí vai ocorrer essas cruzadas. Mas a gente também viu aqueles motivos, né? Não foram só esses. Então, essa terceira cruzada foi importante porque houve um livre acesso aos peregrinos católicos, certo? Então não havia mais esse pagar para entrar. Houve, então, esses acordos diplomáticos e uma grande abertura comercial, porque essa troca vai ficar maior, certo? A quarta cruzada, chamada de cruzada comercial por ter sido liberado por comerciantes de Veneza, foi desviada de Jerusalém e tinha Constantinopla como seu alvo principal. Acabou consolidando a cidade de Veneza como potência comercial em ascensão. Através da quarta cruzada, a quarta cruzada é importante porque ela meio que vai consolidar o comércio italiano sendo a principal entrada, né, de produtos do Oriente. E isso a gente tem que pensar porque mais para frente isso vai ser algo muito importante para as expedições marítimas, certo? É interessante a gente analisar com isso, que já em 1300 a 1400 você vai ter já a Portugal se unificando e promovendo sua expedição marítima, vai ser o primeiro a se lançar, né, ao Oceano Atlântico, se lançar ao mar. Isso é muito maneiro. Então, a quarta cruzada teve essa importância. A quinta, sexta, sétima e oitava são cruzadas secundárias. Ocorreram entre 1218 e 1270, né? Em todos os aspectos dessas secundárias, porque elas não obtiveram sucesso. Tanto que, depois procurem, teve a Cruzada das Crianças, onde a igreja reuniu um monte de criança e levou para Jerusalém, achando que eles iam deixar, os turcos iam deixar eles entrar. É basicamente isso, Cruzada Kids, achando que eles iam deixar as crianças entrarem, porque são puros, e tem a passagem da Bíblia, né? Vinde de mim as criancinhas, e são elas que entrarão no reino dos céus. Eles acharam que os turcos iam deixar eles entrar, os turcos mataram todas as crianças. Caraca, cara, é muito doido. Os caras queriam fazer o quê? Botaram espada na mão da criança, botaram um monte de coisa na mão das crianças. Tu viu? Para mim, a gente tem esse entendimento de criança, agora. Só que antigamente não tem. A criança era um pequeno adulto, sabe? Não tinha essa coisa de criança ter que brincar. Não, isso é coisa nova. Cara, então a galera falou assim, vou botar essas crianças aí. Caraca, cara. É muito bom. Eu gosto dessas curiosidades, tanto que na terceira cruzada eu falei do comandante Ricardo, comandado também pelo Frederico Barbarroxa, né? Frederico Barbarroxa, ele morreu antes de sair da Europa. Dizem, né, o que consta é que ele morreu afogado, mas parece que ele estava... Imagine um nobre com uma armadura pesada, né? Uma armadura bem pesada, e ele estava com vontade de mijar. Então ele foi até perto de um riacho, de um lago. Foi mijar, escorregou, bateu a cabeça e morreu afogado. Eles não saíram nem da Europa. O Ricardo e o Felipe foram os grandes caras, né? Mas o Barbarroxa, se eu fosse pelo Barbarroxa, muita gente também não iria. Então é por isso que ele é importante. Mas... Não dá para levar europeu a sério, não. É muito triste.
É isso, é isso. Não, ridículo, ridículo horrorosa, morte horrorosa. O cara escorregou, pô. E não era aquelas armaduras que a gente vê na TV, né, nos filmes, não. Mas era uma armadura pesada, é um metal, tá ligado? É metal, tá vestido, mesmo que não seja aquela armadura pesada, aquilo ali, se tu cai na água, parceiro, é ruim de se movimentar, era pra mais te proteger. Caiu na água, ferrou, cara. Então, caraca, cara, eu te contar um negócio. Não, sério, se eu fosse o parceirão lá dele, eu ia falar, pô, cara, morreu de, sei lá, dor de barriga. Falar que escorregou, bateu a cabeça porque foi mijar, dá não. Dá não. Vamos inventar uma morte mais digna. Levava ele tipo um morto muito louco. Já viram esse filme? Levar ele como morto muito louco. É, morreu lutando. Morreu lutando, né? Mas igual um morto muito louco. Levava o Barba Roxa em cima do cavalo. Não, ele tá dormindo, sabe? Aí depois, que é isso. Lutando contra a pobre. Caraca, deixando. Tu é maluco. Gostei. Então vamos lá. As consequências das cruzadas. Cara, a principal consequência das cruzadas, consequências diretas das cruzadas para o mundo europeu, né, para o mundo europeu medieval, são basicamente a reabertura do Mediterrâneo e a ascensão das cidades italianas, né, como essas potências comerciais. Isso diretas, né? Ideologicamente. Bom, ideologicamente ela serviu muito mais para separar do que para unir. Porque a cristandade oriental ficou com mais raiva ainda da cristandade ocidental, sabe? Até porque foi criado muito mais divergência, sabe? Porque a cristandade oriental estava lá na Cidade Santa, mas a cristandade ocidental queria estar lá e não essa cristandade oriental. Então, muito mais que uniu, divergiu, separou para caraca, né? É... E aí você tá, Wesley, então tá. A questão direta e exata econômica é a reabertura do Mediterrâneo e a ascensão das cidades italianas como potências econômicas. Ideológico, uma separação maior, não conseguiu unir essa cristandade ocidental e a oriental. Na verdade, separou ainda mais. Né? E desse ponto de vista político, fortaleceu o poder desses reis, como Ricardo Coração de Leão, o Barba Roxa. Não fortaleceu nada, o cara caiu mole. Né? E aí, então, assim, a política foi o fortalecimento do poder desses reis, né, contribuindo para uma legitimação de uma, bem mais, um pouquinho mais para frente, né, de uma possível centralização do poder. Se a gente viu que, pô, esses suceranos tiveram uma baita moral, como Ricardo Coração de Leão, tá ligado? Voltou para a Inglaterra vitorioso, mesmo não chegando a Jerusalém, mas voltou vitorioso. É importante a gente falar isso, voltou vitorioso, né? Então, mais para frente, ele ganhou essa moral política, certo? Para mais para frente ter essa centralização monárquica. Por fim, né, a recorrência da guerra, conduzida, isso é bom para a gente falar, conduzida pelos nobres, né, fez que, com a maioria, a galera empobreceu, a maioria dos nobres empobreceu porque era um gasto não só de recursos, mas também de energia, né? Vide aí o Barba Roxa, a energia que o cara gastou para mijar, acabou morrendo, né? E foi ajudando, né? Foi ajudando lentamente essa nobreza empobrecida a ficar mais pertinho dos futuros burgos. Isso é bom a gente falar. Essa cruzada, além desse desgaste muito de recurso, os burgos estavam começando a entrar numa elevação nessa época já dessas cruzadas. Né? Nessa época já vai acontecer os primeiros burgos. Então, eles precisavam de né, de recursos. Então, os burgos vão, a nobreza vai começar a colar com os burgos. Entendido isso?
Entendido, galera? Sim. Show. Os burgos a gente vai ver mais para frente, Alexandre. Mas os burgos nada mais são que as pessoas que começaram a sair dos feudos, né, para viver fora deles. E aí os burgos nada mais eram que pequenas porções de aglomeração que ocorriam perto do feudos ou até mesmo perto de lagos, de rios e assim vai. Entendido? E esses burgos vão acabar indo para uma visão mais, como é que eu posso dizer, mais econômica da coisa. Porque dentro desses burgos vão morar as pessoas que não querem morar nos feudos. Então, uma economia vai começar a crescer, né? Uma forma de comércio vai começar a crescer muito dentro dos burgos, que é isso que a gente vai ver, que vai dar origem aos burgueses. Show de bola, Alexandre. Show de bola. Bom, agora, cara, esse é o negócio. Eu aqui nas minhas anotações, deixa eu ver. Eu vou falar, para a gente finalizar a aula de hoje, já, tá? Já vou finalizar a aula. A gente já está acabando mesmo todo o conteúdo. Vou falar de um pouco de como a gente divide essa Idade Média, né? Porque eu só falei de alguns conceitos importantes dentro da Idade Média, mas não como ela se divide, né? Essa é a segunda aula, tá? A terceira aula eu vou falar muito, eu gosto de citar muito a questão da peste, né? Que eu acho que merece um ponto bem só para ele, né? E falar um pouco sobre isso. Essa é a segunda parte da aula de, de Idade Média, entendido? Então, agora eu vou falar como a gente divide isso. Por quê? Dentro da história, a gente vai dividir a Idade Média em duas partes, da Alta Idade Média e depois a Baixa Idade Média. Entendido? Então é isso que a gente vai entender. Por que isso? Bom, nessa Alta Idade Média e Baixa Idade Média, eu quero trabalhar mesmo a questão do sentir, de como as pessoas viam, né, se viam dentro dessas paradas, né, de como elas se comportavam. Porque, primeiro, a cultura e a mentalidade na Idade Média. De modo geral, né, a cultura, como a gente viu também, como vai mudar a mentalidade de uma pessoa do Império Romano para viver na Idade Medieval, é o seguinte: já estabelecida essas mentalidades medievais, a gente entender que a cultura e o pensamento é voltado para uma coisa chamada teocentrismo. Ou seja, tanto a cultura quanto a mentalidade na Idade Média, elas vão ser consideradas como teocêntricas. Elas vão ser consideradas teocêntricas. O que é teocêntrico? Deus está no centro do universo e das preocupações dos homens e das coisas das nossas vidas. Deus está no centro e nada mais está. É você focar o seu pensamento e a sua mentalidade, suas emoções, o seu sentir numa só coisa, em Deus. Compreendido isso? Né? E também concentrados numa só instituição, a Igreja Católica. Tá? Só que você vai ter uma pequena diferença na mentalidade e da cultura do primeiro período e do segundo, que são a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A gente vai ver também isso em filosofia, tá? A gente vai falar sobre isso em filosofia, na próxima aula. Se eu não me engano, segunda. Acho que a gente vai começar com filosofia. Vamos lá, a Alta Idade Média. Bom, durante a Alta Idade Média, a gente pode considerar uma cultura, uma visão muito baseadas na experiência da insegurança, do medo, de um pessimismo, tá ligado? Até porque, aí você fala assim, mas ué, por quê? Bom, a gente pode considerar muito nessas guerras constantes que aconteciam durante a Idade Média, a Alta Idade Média, né?
a gente está falando do começo da Idade Média. Então a gente vai ter invasões normandas, a gente vai ter uma descentralização, como a gente viu, do poder. Então, vamos dizer que não tinha uma coisa central, não tinha um mando central, né, para agilizar e botar ordem ali, né? Também tinha uma decadência do comércio, da vida urbana, a gente viu na ruralização do comércio, na ruralização da sociedade, certo? E também essa, essa, essa coisa da morte, né? Participar da vivência cotidiana. A morte era algo cotidiano nessa época. Então, a gente começa a analisar que, caraca, era meio mórbido, né? Era um pouco, era um pouco. Porque a gente está analisando que a gente está olhando para tudo e está vendo só tristeza. E também a gente faz com. É óbvio que as mentalidades, né? A gente está falando de uma cabeça medieval e esses termos são muito modernos, mas a gente pode fazer um link com o que a gente está sentindo hoje, por exemplo. Tenho certeza que a cada momento que a gente liga uma TV, que a gente vê, né, vê aonde as nossas mentalidades, a nossa cultura está centralizada, que não é mais no teocentrismo, né? Mas aonde nossos sentimentos e nosso pensamento está ligado, a gente sente o quê? Né? E analisando também outras partes e grupos sociais, a gente vai analisar essa mesma coisa também, que a morte é algo constante. Então, se coloque nesse pensamento, né? Então, a galera, nessa época, já estava mórbida com toda essa tristeza, né? Com todo esse pesar. A galera vai encontrar, aí eu quero que vocês respondam, a galera vai encontrar alívio, né? E segurança aonde? Em que instituição? Em que esfera? É isso aí, eles. Na instituição do divino, a igreja, a religião. É onde a gente, até mesmo, todas as religiões, quando o calo aperta, real, né, parceiro? A gente vai buscar ajuda no divino. Porque a gente quer consolo. A gente quer consolo. Não importa. Então, isso é muito importante a gente analisar isso. O teocentrismo ele vai estar tanto na alta Idade Média quanto na baixa. Só que na alta, o pessimismo, a sensação de morte cotidiana, a insegurança, o medo, o pessimismo, ele vai estar sempre acompanhado com o consolo do divino. É ali que eu vou achar algo para não me deixar para baixo. Entendido isso? Isso, total, Alexandre. Total. Se a morte está acontecendo o tempo todo, tem que pegar nesse pensamento da vida após a morte. Isso. Perfeito, Alexandre. Perfeita colocação. Então, aí você vai falar assim, pô, então pera lá. A gente já entendeu o sentimento, a mentalidade. Agora, como é que está essa cultura, esse pensamento? Bom, a gente tem que entender que isso vai vir através de uma filosofia. E o pensamento medieval acreditava que a filosofia ela é serva da teologia. Então, muitos desses filósofos medievais, europeus ocidentais, né, os filósofos ocidentais, vão basear a sua filosofia em cima quer dizer, vão basear a teologia em cima da filosofia. Né? Então, o modo de pensar na Alta Idade Média vai vir de Santo Agostinho, através da chamada filosofia patrística. Né? E esse é o maior representante, São Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Né?
Até hoje, perceba, até hoje, Santo Agostinho é considerado o maior doutor da igreja. E quando fala doutor da igreja, são o doutor eclesia, né? Eclesiar, que são os pensadores, filósofos, teólogos mais importantes da igreja católica. Então, Santo Agostinho ele é considerado ainda o maior doutor da igreja. E Agostinho, o interessante é que o Agostinho, olha isso, Santo Agostinho ele não era europeu. Santo Agostinho é Hipona, nasceu no continente africano. Eu não lembro agora, basicamente, onde fica Hipona, mas se eu não me engano é no norte da África. Se eu não me engano. Eu vou pegar aqui agora para ver essa merda. Marrocos, Alexandre, vamos ver agora. Hipona. Vou pegar aqui. Hipona. Vamos ver. Argélia. Isso é Argélia. Fica na Argélia. Isso. Argélia, Alexandre. Isso aí. Tá sabendo, moleque. Tá vendo? Então, e isso é interessante, né? Santo Agostinho vai prevalecer esse pensamento ocidental, muito importante. Então, esse pensamento vem de uma influência de Platão. É bom a gente entender também que eu faço, como a gente falou, né? Que a cultura, o pensamento medieval não vai produzir, a idade medieval não vai produzir nenhum pensamento, muito pelo contrário, vai sim, né? Santo Agostinho, tudo bem que, mas Wesley, é pensamento teocêntrico. Pô, meu irmão, e não é pensamento, tá ligado? Claro que é uma baita filosofia. E principalmente porque era baseado na filosofia clássica, na filosofia greco-romana. Isso é muito maneiro. Então, o Santo Agostinho vai basear essa sua filosofia em cima de Platão, né? Porque ele vai falar que Agostinho vai falar que vai ver o homem como originalmente corrompido pelo pecado, de forma que somente através da graça divina ele poderia se salvar, né? E esse é engraçado, porque basicamente era o que Platão falava. Platão vai falar que o corpo, o homem, né, a carne, ela é imperfeita. E para ele alcançar o mundo das ideias, ele precisava conhecer a verdade, ter uma educação voltada para a verdade. É basicamente isso que o Santo Agostinho fala. Só que essa verdade, essa educação é dada pela graça divina. Muito interessante. Muito maneiro. Eu gosto de Santo Agostinho. Ué, beleza. Então, como é que a gente já entendeu o pensamento, né? Já entendeu esse pensamento, a gente já entendeu essa concepção de sentimento do ser humano medieval, do homem e mulher medieval. Então, como é que vai ter essa mentalidade Desculpa, gente. Como é que vai ter essa mentalidade, né? Bom, a gente vai ver muito que essa forma de pensar na Alta Idade Média vai se representar não só no seu pensamento, mas vai também se representar na sua produção. Como assim, Wesley? Bom, separei dois modos aqui para a gente entender, tanto a música quanto a arquitetura. Né? Na arquitetura, a gente pode encontrar um predomínio do estilo românico, que é predominantemente horizontal e pesado, né? Voltados para ambientes escuros e simples, né? E esse é o maneiro, de paredes grossas, sólidas, poucas janelas, né? E também a gente está falando de basicamente algo pesado e grande. É como se ali fosse a representação de Deus, da casa de Deus. Ali é a casa de Deus. Então você precisa se sentir seguro.
Então, com essa pouca entrada de luz, né, essas paredes grossas e altas, poucas janelas, você sai desse mundo. Você está entrando em outro mundo. É como se você estivesse indo para a casa do Senhor, literalmente. E aí você foge de toda peste, fome e guerra. Você está sendo abraçado pela calmaria, parceiro. Aquele local é feito para você se acalmar. A arquitetura prezava isso, né? De mostrar que você estava num lugar seguro, grande, forte, como Deus, porque ali é a sua casa. Né? É a casa do divino. Isso é muito maneiro a gente analisar. Compreendido isso? E a música? Né? Wesley, e a música? A música, ela vai ser... Já ouviram o canto gregoriano? Já ouviram falar em cantos gregorianos? Sim, já ouvi. Já ouviu, já ouviu? Alexandre, já ouviu cantos gregorianos? E assim, cara, lindo, lindo demais. Cara, e aí a gente vai voltar nessa coisa. Já que você já ouviu, nem preciso colocar aqui. Mas analisa o quanto aquilo o canto gregoriano é monódico, né? É só uma melodia, cara. Sabe? E é uma fonte sonora só. É a voz. E ali, como é cantado em latim, óbvio, porque ali era latim, que tinha que falar, até pouco tempo atrás, as missas eram colocadas em latim, né? A língua era como se fosse... o latim, né, era só falado pelo clero, certo? Então se tornava ainda mais, tipo assim, meu Deus, olha só, os representantes de Deus falando isso. Só eles podem falar, meu Deus, que divino. E o canto gregoriano era entendido, até hoje, é uma oração, uma prece musicada, né? Então, ela é destinada a isso, a oração. O homem que canta, né, ele é subordinado a Deus, ele está prezando, colocando algo dele para Deus, né? E o canto gregoriano é isso. A gente está falando que é um canto calmo, que mostra temor a Deus, e você vai vendo todas as nuances, né, que são poucas, porque é só a voz e num tom só. E você vai vendo tudo aquilo se dispersando, porque é propício para essa época. Você precisa sair desse mundo. Você precisa agarrar o divino, a Deus. E o canto gregoriano faz isso, como também a arquitetura. Agora você imagina tudo isso junto que a gente falou, né? O sentimento, o pensamento, a mentalidade e os produtos dessa mentalidade, como arquitetura e música. Cara, abraçou. O cara se sente como? Abraçado. Então é essa mentalidade, é essa cultura da Idade Média, da Alta Idade Média. Compreendido isso? Alguma dúvida? Que aí a gente já termina com a Baixa Idade Média aqui agora. Tranquilo, tranquilo. Beleza, então. Já na Baixa Idade Média, a gente vai ver que esse momento de pessimismo, né, desse clima de insegurança, esse climão de insegurança, ele vai meio que dissipar, tá ligado? Ele vai meio que desaparecer. Por quê? Como a gente viu na Terceira Cruzada, você vai ter uma renovação e uma reabertura comercial da Europa para o resto do Oriente, né? Então, isso vai mudar. Por quê? Essa atmosfera já está com um otimismo maior. Você não vai mais pensar nessa forma da peste, da fome, da guerra, muito pelo contrário, porque vai ter um renascimento comercial, um renascimento urbano, né? E, como eu falei para vocês, que a partir dessa terceira, ou quarta, não lembro agora, peço perdão, mas a partir dessa. Vou até ver aqui. Agora eu fiquei chateado. Acabei de falar dessa merda. Peraí. Terceira cruzada. Isso. Então, a partir dessa terceira cruzada, você vai ver também uma centralização desse poder que já não tinha mais.
Então as coisas começam a ter uma certa segurança, né? Começa a ter um fortalecimento muito grande desse poder. Então isso é muito bom. E aí, com essa centralização do poder, você vai ter tempo de ter coisas que não tinha. Você vai ter tempo de fazer coisas que não tinha. Por exemplo, se você está tendo mais centralização do poder, esse poder vai poder ocasionar certas coisas. Por exemplo, que na Alta Idade Média, você meio que tinha que esquecido um pouco dessa tradição greco-romana, e que você vai ter só apenas nesse pensamento de Santo Agostinho, né? Que é através de Platão. E aí, com essa redescoberta dessa cultura greco-romana, né, você vai ver outros filósofos dando as caras, né? Principalmente por conta desse expansionismo cruzadista. É bom a gente lembrar, né? Com esse renascimento, né, além desse tempo de você ressuscitar essa cultura greco-romana, porque a gente também está falando que eles estavam na Europa. O Império Romano ele estava em vários locais, mas também estava na Europa. Então você vai ter mais tempo de analisar antigas construções, de você ir atrás de certas documentações, e até mesmo com essas expansões das cruzadas, porque muitos desses soldados e desses nobres vão voltar com certas coisinhas do Oriente. Por quê? O Império Romano acabou, mas o Oriente, como eu falei para vocês, continuava lindo, tudo tranquilo. Entendeu? Leblon na novela do Manuel Carlos, estava tranquilaço. E aí, o, os nobres que iam para as cruzadas, eles iam até o Oriente, e aí o Oriente nunca tinha esquecido de Platão, nunca tinha esquecido de Aristóteles, nunca tinha esquecido de Sócrates, e na real colocaram até certas coisas, né, que até o próprio Oriente tinha lá como produção, como Avicena, um grande filósofo e pensador, e até mesmo médico, né? Tanto que o nome Avicina dá o nome de uma matéria muito importante, de um campo de trabalho muito importante hoje na área da saúde, né? Que é a área de medicina. Então você vai tendo essa de redescoberta desse mundo clássico, desse mundo antigo. Então, Aristóteles vai ser um deles, né? Que aí você vai ver que Aristóteles, como a gente viu, que era uma pessoa empírica, né, racional, que gostava do ter a experiência, certo? Deus, é importante a gente falar isso, não é que Deus vai sair do centro, muito pelo contrário. Mas o homem vai ter uma certa importância. Agora, o homem não vai ser só passivo, mas o homem também vai ser ponte, vai ser ferramenta na mão. Deus vai continuar lá, mas o homem vai ter a sua importância nisso também. Então, o homem passa a ser revalorizado pelo fato de ser racional, né? Ter seus pensamentos entendidos, né? Mas ainda tendo a graça de Deus como principal condutor, né? Beleza? E aí a gente também vai ter uma coisa chamada da questão, como eu disse para vocês, que o Aristóteles voltou com tudo. O racionalismo aristotélico vai entrar na filosofia e na teologia, com novos pensamentos, principalmente por conta desses pensamentos desenvolvidos por São Tomás de Aquino, né? E os filósofos escolásticos, porque, como eu falei, a patrística, que é o pensamento de Santo Agostinho, vai estar voltado, né, para a Alta Idade Média. E a escolástica, que é o pensamento aristotélico de São Tomás de Aquino, vai estar voltado para a Baixa Idade Média. Ok? Então, esse pensamento escolástico vai ser muito calcado na ação das boas obras, né? Do homem bom. Porque o homem vai ter o seu livre-arbítrio, e com esse livre-arbítrio, ele precisa ter uma salvação calcada na sua ação. Então, não é só você, tipo assim, olha só, Deus aqui, né? A música do Padre Marcelo Costa, Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Então, essa canção é muito. Obrigado, ó.
Cantor de igreja de mão cheia. Então, cantor de paróquia, adoro. Então, essa música é inteiramente patrística de Santo Agostinho. Porque Deus está ali, Deus está aqui, ó, estou sentindo Deus, estou agarrando Deus, ô glória, ô metralhadora de Jeová. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Mas agora, na Baixa Idade Média, a gente tem o pensamento de São Tomás de Aquino, que é basicamente o quê? O pensamento que o homem só se salva através de suas próprias ações, as boas obras. Então, não importa se Deus vai te abraçar, mas vai importar o que você fez. Entendido isso? Obrigado aí pelas pausas, Alexandre. Gostou da cantoria, né, parceiro? Que é cantor de paróquia. Cantor de paróquia, parceiro. E aí, com isso, com a volta de Aristóteles para tudo, não só na filosofia e na teologia, a gente vai ver também como é que eu posso dizer? Um nascimento da ciência moderna dentro do campo ocidental. Por quê? Essa revalorização desse conhecimento racional, da volta de Aristóteles, a gente vai começar a ter as primeiras universidades do Ocidente, porque já tinha uma universidade, a Universidade de Marrocos, se eu não me engano, que há muito tempo já estava lá bombando, como a gente vê universidades hoje em dia. E a primeira universidade do Ocidente só foi fundada em Bolonha, na Itália. E ainda no século XI você vai ter Paris e Oxford, né? E depois, deixa eu ver, depois Cambridge, Salamanca, Montpellier, deixa eu ver meu francês? Montpellier, né? Tudo isso já no século XIII. Então, a gente está vendo que há um renascimento. A Baixa Idade Média já é o declínio desse pensamento medieval, que a gente vê na Alta Idade Média, né? Mas você vai ver um renascimento dessas ciências modernas no Ocidente, por favor, né? E aí, novamente, agora a gente vai tentar analisar os produtos dessa mentalidade, né? Como a gente viu. E, novamente, eu gosto de usar a arquitetura, a música e agora a literatura. É importante isso, porque a gente vai ver na arquitetura a predominância do gótico. O gótico ele é mais leve, é verticalizado, né? E a ascensão dele está ligada a esse renascimento urbano, como eu falei anteriormente, né? Até porque, né, o centro das cidades se tornaram as grandes igrejas góticas. Um exemplo, que infelizmente ela pegou fogo, Notre Dame em Paris. Né? Notre Dame acabou, é um baita exemplo de arquitetura gótica e que você vai ver que ela vai se tornar o centro de Paris nessa época. Né? Aí vamos lembrar da Notre Dame, né? Altas torres, né? Porque o gótico era muito verticalizado, então ele projetava o céu, tinha que ser grande, tinha que mostrar que o parceiro está alcançando, está espetando a bunda do anjo lá, sabe? Está cutucando o bundinha de arcanjo, sacou? Então é muito maneiro isso, a gente analisar. Nossa, eu vou botar isso no YouTube, a galera que eu vou na igreja já estava querendo me excomungar por ser comunista, agora então nem se fala. Então, era basicamente que o homem estava buscando Deus lá em cima, né? E não cutucando a bunda. Né? Vou voltar a cantar na igreja, vai ser melhor. Então, essas novas técnicas das catedrais medievais góticas, né, tinham paredes menos grossas, né? Não parecia algo tão rústico, tinha uma lapidação ali. Então, você vai ver que a arquitetura vai se condicionar ao pensamento do homem. O pensamento do homem agora é racional, é um pensamento voltado, diferente do que era o da Baixa Idade Média. Entendido isso? Agora vamos lá na música e na literatura. A Baixa Idade Média passa por uma coisa chamada vulgarização.
eu não sei se a Joyce já deu isso para vocês, que é a vulgarização linguística, que não é que a gente deve achar que é algo ruim, nossa, que vulgar, meu Deus, que horror, mas o advento das línguas nacionais e das línguas, né, dos idiomas do cotidiano nas obras, porque antigamente só se tinha latim. E quem conseguia ler latim era quem tinha um poder, ou seja, só o clero conseguia ler. Nem mesmo muito dos nobres tinham a capacidade de ler. Então, você vai ter já uma vulgarização linguística. Livros e músicas vão começar a ser feitos mais voltados para as línguas nacionais, né? Um inglês rústico, né? Um francês, e assim vai. Um espanhol, meio que português, e assim a gente vai indo. É muito interessante a gente parar para analisar isso, né? Porque como está valorizando o conhecimento do homem, vai valorizar também o que ele fala. Então, a gente vai ver, deixa eu ver aqui, são escritas no período os primeiros poemas épicos das línguas nacionais, como Canção de Rolando, né, na francês, Poema de Alcide, em espanhol, e Canção dos Nebelungos, em alemão. Tais poesias ainda se encontram repletas de referências laudatórias aos feitos dos nobres, espelho de uma sociedade feudal, viril, guerreira e rude, ou seja, mesmo tendo a questão do falar da sua própria língua, exaltar o conhecimento humano, você ainda vai ter poemas voltados para a nobreza, para os senhores feudais, e assim vai. Entendido? E agora eu gosto da literatura. Por quê? A partir do século XII vai existir uma coisa que eu acho que a Joyce já comentou com vocês, a gente tem uma aula sobre isso, que é o trovadorismo. Ele vai inaugurar uma nova fase poética, né? Diferente. Eu falei besteira, que eu falei assim, agora vamos para a literatura. Não, a literatura já estava acontecendo ali, que eu falei com as poesias, né? Eu vou continuando na literatura. Então, o trovadorismo vai ocorrer isso. O trovadorismo é super importante, né? E ele vai começar com uma fase poética, com temas de cavalaria, né? Para inaugurar as grandes temáticas de amor, né? Eu gosto muito de uma palavra que é chamada galanteria. Galanteria. É basicamente isso que é o trovadorismo. É você ser o galã, né? Impressionar, como eu impressiono minha querida e amada Gabriela. Um beijo, Gabriela. Te amo demais. Né? É um refinamento, é a beleza, que vai se exaltar ainda mais a beleza feminina, os traços femininos, é tudo isso. Eu sou um grande trovador. Só falo isso para vocês. Né? E aí, né, a gente vai ver a questão da música. Porque, como eu falei, se a poesia, se a literatura está sendo feita nas línguas nacionais, se há uma vulgarização linguística, isso vai também acontecer dentro da música. É muito maneiro isso. Né? Que agora não vai se cantar mais em latim, mas sim dentro da sua língua. Né? E isso dentro de uma coisa simbólica, dentro de um simbolismo, né? Isso pode ser encarado como uma legitimação do poder temporal, esse poder representado pelos reis, né? Quando se trata de assuntos religiosos. Porque a gente está falando que o clero que falava latim, o clero que tinha um poder em cima daquilo. E agora os reis estão pedindo e impondo o entendimento da própria religião nos seus próprios meios de fala. Né? Porque é importante falar, como eu falei para vocês, só quem entendia latim era o clero em si. Os nobres não entendiam também, não é só porque eles eram nobres que eles entendiam. Não, muito pelo contrário, não entendiam. É maneiro a gente entender isso. Né? Também isso vai acontecer nas cantigas. Né? O canto que vai ser gerado não é mais aquele canto que a gente vê, que é o canto gregoriano, que era um homem falando do divino e na frente se postando a Deus. Não, agora a gente está falando de um homem feliz. Ele está feliz. Está falando de uma pessoa feliz pra caralho. Entendeu? Não está mais cantando uma tristeza e buscar um negócio de Deus. Não, ele está cantando alegria e junto com essa alegria ele quer conhecer a graça divina. Entendeu? Então isso é super maneiro. Isso é muito legal.
sabe? Então, basicamente essas são as mentalidades da baixa e da alta Idade Média. Gente, é isso. Essa foi a segunda parte da nossa aula. E a última e terceira a gente vai falar sobre a peste, o quanto mudou muito o parâmetro, né? Até mesmo porque foi durante a Baixa Idade Média, então a gente conseguiu ver mais ou menos o que era isso, né? E eu acho muito maneiro, se vocês tiverem Netflix, vejam, eu sei que são livros, né? Quando a gente trata de livro, normalmente o livro é melhor, né? Mas eu acho maneiro vocês darem uma olhada em As Crônicas Saxônicas, Last Kingdom, que tem na Netflix, e o quanto é maneiro a gente entender essa mentalidade, sabe? Essa mentalidade da medieval. É muito maneiro a gente parar para analisar isso, tá? E aí eu até veja também algumas coisas sobre Vikings, mas na primeira temporada, para você analisar a questão medieval, tá? Principalmente essa questão medieval. Para você ver esse conjunto, né, de mentalidades. Eu gosto de trabalhar mentalidades, né? Tanto que, pô, até fiquei mais feliz quando chegou na parte da baixa, da alta Idade Média, que eu dei uma subida no ânimo. Mas, gente, é isso que eu tenho para oferecer para vocês hoje. Peço perdão se foi um pouco. Eu me embolei um pouco, estou muito cansado, acabei de voltar do trabalho, né? Vocês viram, mas eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui hoje. Tá? E a Idade Média a gente pode trabalhar muita coisa. Vou trazer alguma coisinha para vocês. Vou trazer alguma coisinha de Idade Média para vocês. Tá? Vou colocar essa aula também já já. Eu peço perdão por não estar colocando também direito os vídeos, porque como voltei a trabalhar essa semana. E eu ainda estou me reabilitando, colocando as coisas nos trilhos. Vai demorar um pouquinho para colocar as aulas, mas eu estou conseguindo sim, pode deixar. Esse final de semana eu vou tentar colocar todas. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E é tudo nosso. Mandar um ótimo boa noite e um ótimo final de semana também. Vamos curtir. Valeu, gente. Valeu. Boa noite também para vocês. Eu vou ter que rever essa aula todinha, que toda hora meu telefone estava parando. Não, eu vou ver lá no YouTube depois, quando você colocar naquele. Porque eu perdi muita coisa, toda hora eu estava saindo, tá saindo. Eu tenho que mudar essa configuração mesmo, que tá difícil. Tranquilo, Tá bom? E ainda tô legal também, tô tossindo toda hora sair daqui correndo para ir tossir, porque eu tô cheio de tudo ruim. Fica com Deus aí. Beleza. Bom fim de semana para vocês, meninos. Tchau. Bom fim de semana. Valeu. Obrigado, igualmente. Tchau. Eita.